Olá, tudo bem? Me chamo Diego Gabriel Santos de Oliveira. Estou concorrendo à vaga de monitor da disciplina de literatura no programa Universidade para Todos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros literários. O que são esses gêneros literários, né? Quais são essas classificações? Qual a importância deles no mundo da literatura? Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que a literatura ela vai surgir, né, como o berço do entendimento cultural da escrita, né? Então, esses gêneros literários vai conseguir classificar, vai conseguir enquadrar cada produção, cada texto literário que venha caber, né? Que venha se entender como cada classificação que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então, os generais são categorias, né? São essas categorias ou grupos que podem classificar as produções literárias, independente de qual que seja ela, sendo literária, sendo um texto literário que respeite as características, né, para que entendam e caibam nesses grupos e nessas categorias, certo? Serão classificadas dessa forma. Essa classificação, para que ocorra essa classificação, é necessário que a gente leve em conta alguns critérios, que podem ser semelhantes ou não, tá? Principalmente critérios semânticos, né, discursivos, contextuais, sintáticos, formais, entre outros. Cada um desses critérios vai levar esse texto literário ao seu grupo, à sua categoria, a depender de qual ele mais se enquadra, certo? Como eles são classificados? Quais são essa divisão? Quem são esses grupos que a gente acabou de citar? Né? Primeira coisa que antes da gente começar a classificá-las é entender de onde surgiu. Né? Mas, professor, os gêneros literários surgiram do nada? Quem sentiu necessidade em dividir esses textos? Eles ficaram bagunçados? Sim, gente. E essa classificação ela surgiu há muito tempo atrás. Ela surgiu ainda na Grécia Antiga, tá? Quando o filósofo Aristóteles entendeu a necessidade de classificar esses textos, tá? Para que eles não ficassem perdidos, para que a gente não confundisse um conto de uma novela, para que a gente entendesse, né, que, por exemplo, um hino não seja a mesma coisa que uma crônica e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? E esses grupos, né, que Aristóteles definiu já na Grécia Antiga, eles são divididos em três gêneros, né, ou grupos ou classificações. A gente pode chamar sobre o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Cada um desses grupos, eles existem características para que cada texto, tá, literário ele possa caber nesses grupos. Eu vou mostrar um esqueminha só para vocês entenderem como é que funciona. Percebam, tá? Existem esses quadrados e existe esse esqueminha que vocês precisam entender, né? Então vamos cá. Primeiro vamos entender qual é a diferença de gênero literário para gênero, né? Para gênero textual. Existe uma diferença, tá? Não confundam, então vamos tirar isso da nossa cabeça agora. Gênero textual, ele abrange qualquer texto que tenha capacidade de comunicar algo. Então, se você escreve uma frase, se você escreve uma carta, se você escreve uma receita, isso é um texto? Se é um texto, ele se enquadra dentro dos gêneros textuais. Não necessariamente uma frase, uma carta, uma receita é um texto literário. E tudo que não é literário passa a ser textual. Então entendam, todo o texto que é escrito e tem a capacidade de comunicar alguma coisa a alguém, eu estou dizendo que esse é um texto e ele se enquadra em um gênero textual e não literário. Por quê? O gênero literário só vai dizer respeito apenas às produções literárias. Então está aí a grande divisão. Enquanto um se preocupa com todo e qualquer texto, tá?
que vai informar algo a alguém, comunicar algo a alguém. Nós temos, em contrapartida, o gênero literário, que só vai abranger aquilo que se configura como obra literária, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre os gêneros, sobre esses gêneros, sobre essas classes. Nós vamos ter o gênero lírico, que como o nome diz, a gente vai ter a liria, né? Que é uma coisa mais do romântico, do sonhar, da coisa mais calma, né, do sentimento, do romance, do amor. Não estou dizendo que as outras não vão ter, mas a principal classificação do gênero lírico é essa capacidade do autor, que a gente vai chamar agora de eu lírico, né, ele conseguir transpassar pela sua escrita o que sente, certo? Então, geralmente, os textos líricos que pertencem, né, ao gênero lírico, eles conseguem passar esse sentimento, essa alegria ou essa tristeza que o eu lírico tem a passar para a gente, né, leitor. Alguns exemplos nós temos a elegia, nós temos o epitálamo, o idílio é colocar a ode, a sátira, né? Nós vamos ter vários exemplos que vão adentrar aí esse gênero lírico. Nós vamos ter o gênero dramático também, com o tema, o nome já fala, né? Vem do drama, vem do teatro, vem a capacidade da gente conseguir escrever e enxergar a cena, né? Então, no gênero dramático, nós vamos ter a escrita, né, de uma possível cena. Geralmente, os textos dramáticos são capazes de serem encenados. Então, os textos teatrais, né, eles surgem aí dentro do gênero dramático. Além disso, para completar, nós vamos ter o gênero épico-narrativo, que a gente pode chamar de gênero narrativo, gênero épico ou simplesmente épico-narrativo, que vai ter a história contada, a história narrada, principalmente sobre feitos heróicos, tá? Uma das grandes características do gênero narrativo é os contos heróicos. Então, por exemplo, a Ilíada, Odisseia, né, que são contos de Homero, eles são textos característicos desse gênero épico narrativo. Quem nunca ouviu falar sobre a história de Hércules, né? São contos de super-heróis, são contos de pessoas que fizeram diferenças em algum momento da história, né? Geralmente existe o guerreiro, existe a mocinha, né? Então, tudo que se narra, tudo que você consegue ditar, narrar, como por exemplo a crônica, se você consegue narrar o seu dia, você tem um texto que se enquadra dentro da característica literária, dentro do gênero épico narrativo. Ok? Basicamente, nossa aula de hoje é para a gente entender essa diferença de gênero textual, gênero literário, e entender que existem essas três categorias, do gênero lírico, do gênero dramático e do gênero épico-narrativo. E os textos literários, as obras literárias, se enquadram nessas três classificações, tá? Todo e qualquer outro texto vai se instaurar em outras classificações pertencentes aos gêneros textuais, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.